Legislação anotada, leis infraconstitucionais, versão integral. Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta. E eu sanciono a seguinte lei. Título I. Da Advocacia. Capítulo I. Da atividade de advocacia. Art. 1º são atividades privativas de advocacia. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante 5. Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Súmula 343. A Constituição da República estabeleceu que o acesso à justiça e o direito de petição são direitos fundamentais, artigo 5º, em que xixiu, alínea, a, e xxxv, porém estes não garantem a quem não tenha capacidade postulatória litigar em juízo, ou seja, é vedado o exercício do direito de ação sem a presença de um advogado, considerado indispensável à administração da justiça. Artigo 133 da Constituição da República e artigo 1º da Lei N. 8.906/94, com as ressalvas legais. Incluem-se ainda, no rol das exceções, as ações protocoladas nos juizados especiais cíveis, nas causas de valor até 20 salários mínimos, artigo 9º da Lei N. 9.099/95, e as ações trabalhistas, artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, não fazendo parte dessa situação privilegiada a ação popular. A 1.531, AGR, voto da Helmin Carmen Lúcia, julgamento em 3 de junho de 2009, plenário, DJE de 172009. E, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, e aos juizados especiais, vide a de 1127. Todas as petições apresentadas pelo patrono do autor da ação rescisória nos autos desta ação são confusas, desconexas e vinculam pedidos destituídos de amparo legal. O artigo 34, inc. Xiu, da Lei 8906/1994 dispõe que, neste exame precário, que não substitui o da Ordem dos Advogados do Brasil, parece-me que o comportamento processual do advogado do autor da ação rescisória subsume nesse dispositivo legal. Não há no sistema processual brasileiro a possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente deste Supremo Tribunal, tampouco, dispõe de competência para rescindir, administrativamente, acórdão proferido pelo plenário do Supremo Tribunal, com trânsito em julgado. Além disso, a competência do Supremo Tribunal para processar e julgar a ação rescisória, nos termos do artigo 102, em que a linha J, da Constituição da República, refere-se aos julgados proferido pelo próprio Supremo Tribunal. Assim, é inadequado pedido para que este Supremo Tribunal rescinda, por meio da ação rescisória, sentença proferida por juiz de primeiro grau. AR 2.241, AGR, Helmin Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 14 de setembro de 2011, DJE de 22 de setembro de 2011. O requerente, bacharel em Direito, não possui capacidade postulatória para ajuizar a reclamação prevista na alínea L nem para propor a ação judicial prevista na alínea rua do inciso I do artigo 102 da Constituição. O exercício da advocacia é prerrogativa dos regularmente inscritos na OAB, conforme disposto nos arts. 1º, 2º e 3º do Estatuto da Advocacia, Lei N. 8.906/94. Não se nega o direito de petição ao requerente, que pode exercitá-lo junto ao órgão executivo competente ou ao Ministério Público. A assistência judiciária a que se refere o preceito do artigo 62 do RIST diz respeito aos benefícios da justiça gratuita, que foram requeridos pelo solicitante na petição inicial. A presente petição não consubstancia a hipótese de advocacia dativa, instituto existente apenas no processo penal. PET 4.775, Helmin Eros Grau, decisão monocrática, julgamento em 23 de abril de 2010, DJE de 5 de maio de 2010. Ação direta de inconstitucionalidade. Juizados Especiais Federais. Lei 10.259/2001, artigo 10. Dispensabilidade de advogado nas causas cíveis.
Imprescindibilidade da presença de advogado nas causas criminais. Aplicação subsidiária da Lei 9.099/1995. Interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme, para excluir do âmbito de incidência do artigo 10 da Lei 10.259/2001 os feitos de competência dos Juizados Especiais Criminais da Justiça Federal. ADIM 3168, Helmi Joaquim Barbosa, julgamento em 8 de junho de 2006, plenário, DJ de TRE, 8-2007. No mesmo sentido, AI 461.490, ed. Helmi Ellen Grace, julgamento em 23-6, 2009, segunda turma, DJ ed. 7 de agosto de 2009. A Lei 8.560/1992 expressamente assegurou ao parquet, desde que provocado pelo interessado, e diante de evidências positivas, a possibilidade de intentar a ação de investigação de paternidade, legitimação essa decorrente da proteção constitucional conferida à família e à criança, bem como da indisponibilidade legalmente atribuída ao reconhecimento do estado de filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e de caráter patrimonial que determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público para assegurar a sua efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese de não reconhecimento voluntário da paternidade ou recusa do suposto pai. O princípio da necessária intervenção do advogado não é absoluto. Cf. artigo 133, dado que a Carta Federal faculta a possibilidade excepcional da lei outorgar o jus postulandi a outras pessoas. Ademais, a substituição processual extraordinária do Ministério Público é legítima, cf. artigo 129, CPC, artigo 81, Lei 8.560/92, artigo 2º, 4º, e socialmente relevante na defesa dos economicamente pobres, especialmente pela precariedade da assistência jurídica prestada pelas defensorias públicas. R$ 248.869, Helmi Maurício Correia, julgamento em 7 de agosto de 2003, plenário, DJ de 12 de março de 2004. Ordem de habeas corpus concedida ex officio para anular o acórdão do tribunal coator que não conheceu de revisão criminal subscrita pelo ora paciente por falta de capacidade postulatória, com fundamento no artigo 1º, e do novo Estatuto da OAB, Lei N. 8.906/94. A norma invocada deve ser excepcionada não só para as causas trabalhistas, para as submetidas ao juizado de pequenas causas e para o habeas corpus, mas também para a revisão criminal, se não pelo que dispõe o artigo 623 do CPP, ao menos por analogia com o habeas corpus. Precedentes. HC 74.528, Helmi Maurício Correia, julgamento em 22/10, 1996, segunda turma, DJ de 13 de dezembro de 1996. Segunda, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. O tempo de assessoria e ou consultoria jurídica prestado à universidade privada não se enquadra como desempenho de cargo, emprego ou função pública, além de existir óbice legal à sua contagem em período anterior à inscrição do impetrante na Ordem dos Advogados do Brasil. O tempo de exercício no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil pelo impetrante não pode ser considerado para fins de comprovação de atividade jurídica, por não se tratar de cargo público privativo de bacharel em Direito. MS 27.606, Helmi Ellen Grace, julgamento em 12 de agosto de 2009, plenário, DJ ed. 23 de outubro de 2009. Primeiro, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Ordem de habeas corpus concedida ex officio para anular o acórdão do tribunal coator que não conheceu de revisão criminal subscrita pelo ora paciente por falta de capacidade postulatória, com fundamento no artigo 1º, e do novo Estatuto da OAB, Lei N. 8.906/94. A norma invocada deve ser excepcionada não só para as causas trabalhistas, para as submetidas ao juizado de pequenas causas e para o habeas corpus, mas também para a revisão criminal, se não pelo que dispõe o artigo 623 do CPP, ao menos por analogia com o habeas corpus. Precedentes. HC 74.528, Helmi Maurício Correia, julgamento em 22/10, 1996, segunda turma, DJ de 13 de dezembro de 1996.
Segundo os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, quando visados por advogados. A obrigatoriedade do visto de advogado para o registro de atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, artigo 1º, 2º, da Lei N. 8.906/94, não ofende os princípios constitucionais da isonomia e da liberdade associativa. A de 1194, réu P.U.A. Semin Carmen Lúcia, julgamento em 20 de maio de 2009, plenário, DJE de 11 de setembro de 2009. Terceiro, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade.